Olá, alunos e alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Estamos começando mais uma aula e eu tenho o privilégio de estar aqui com meu amigo Plínio, que é o intérprete de Libras. Vamos lá. Nossa aula ela continua, é uma continuação das aulas anteriores. Então, estamos estudando morfossintaxe e semântica. Na nossa aula de hoje, nós teremos um conhecimento que não é estranho para vocês, dentro daquilo que temos falado. Nós vamos conhecer aquelas expressões conectoras que usamos dentro da coesão e a coerência. Vocês lembram que ontem a nossa aula foi sobre coesão e coerência? Vamos trabalhar, aprofundar esse conhecimento na nossa aula de hoje. É bem interessante, não é? Repetir novamente o que eu falei ontem, que para se gerar um conhecimento, construir um conhecimento, usar esse verbo gerar, construir, é necessário, não é, estarmos lendo, relendo, revisando aquilo que vimos na aula anterior. Então, essa aula é como se fosse um fechamento desse conteúdo, não totalmente, porque este conteúdo, ele permanece sendo explorado por cada um de nós sempre. Vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre essa expressão, sobre expressões conectoras? Eu falei com vocês sobre conectivos, aquela palavrinha mágica, não é? Aquela classe gramatical que liga uma ideia, conecta uma ideia a outra. Então, hoje eu vou abranger, né, nós vamos abranger esse conteúdo de forma mais ampla. Não só as conjunções são expressões conectoras, eu vou apresentar para vocês outras expressões que também conectam uma ideia a outra dentro da oração, ok? Então, é extremamente importante para que se penetre no texto ter uma noção segura dos recursos de que a língua dispõe para estabelecer esta coesão textual. Então, a coesão textual, ela acontece no texto quando uma ideia está ligada à outra. Então, é muito necessário perceber, ter esta noção, esse sentido semântico nocional, não é? Que é uma palavra que você usou está ligando uma ideia à outra. Esse termo é bastante amplo. Nós podemos chamar de coesão textual qualquer vínculo estabelecido entre as palavras, as orações, os períodos ou os parágrafos, toda ideia que tem lá dentro do texto, dentro de uma frase, dentro de um período, sempre tem esta palavra que é a expressão conectora que vai estar ligando uma palavra ou uma oração a outra, ou um período a outro. É bem interessante você observar essa ligação. Ao longo do conteúdo, vocês vão perceber que muitas vezes não é a conjunção, mas é outra classe gramatical que faz esta ligação. Essa ligação ela é feita, né, por esses conectores. Quem são esses conectores? Os conectores servem para ligar, unir vários segmentos linguísticos. Olha aí o conceito, não é? Então, eles servem para ligar, isso aqui já vimos nas aulas anteriores. Então, eles servem para ligar, unir vários segmentos linguísticos. Então, esses conectores não são apenas as conjunções, como falei no início desse conteúdo. Então, vocês lembram que morfossintaxe é a junção de duas palavras, não é? Morfologia e sintaxe. Então, nós vimos que morfologia estuda o quê? A forma, a estrutura, não é? da oração. Já a sintaxe é aquela que estuda o quê? A função, não é? A função da palavra. Eu mostrei para vocês a função de cada palavra dentro de uma oração. E a estrutura gramatical também das orações. Então, agora nós vamos
mergulhar no conhecimento, não é? Mais um pouquinho, vamos nos aprofundar mais um pouquinho nesse conhecimento, conhecendo outras palavras que também são expressões conectoras. Eles abrangem várias subclasses gramaticais de palavras. Então, vejam só, nós temos as conjunções, e, pois, eu coloquei apenas duas, mas como apresentei para vocês, nós temos várias conjunções, né? E, nem, porém, contanto, entretanto, todavia, portanto. Nós temos também aquelas locuções, né? Adjetivas, conjuncionais. Eu apresentei essa porque assim, nós estamos falando mais de conectivos, não é? E aí nós temos as locuções conjuncionais, que além disso, no entanto. E aí vocês percebem, não é, que nós temos também advérbio, que é outra classe gramatical. Depois, finalmente, não é? Depois, representando aí o tempo, finalmente, não é? Nós temos aí duas conjunções. Locuções adverbiais, em seguida, por último. Então, eu trouxe para vocês apenas essas locuções, né, que fazem parte dessa subclasse de palavras. Toda palavra ou expressão que se refere a coisas já mencionadas no texto, ou mesmo as que ainda virão, são elementos conectores. Vocês lembram que na aula de ontem eu mostrei para vocês um exemplo onde eu falei sobre Machado de Assis, e aí ao invés de citar novamente o nome de Machado de Assis, eu usei o pronome ele, que era aquele pronome, era na coesão referencial. Ele, esse pronome se refere a Machado de Assis. Eu usei o exemplo também do aluno, né? Os alunos e alunas foram visitar a Bienal no Centro de Convenções de Pernambuco. Eles foram acompanhados pelos professores e professoras da escola. Então, ao invés de usar a palavra aluno, eu usei o pronome ele. E esse pronome ele também é um elemento conector dentro da oração. Os termos a que eles se referem pode ser chamado de referentes. Lembram que quase nesse momento, né, eu falei para vocês que na coesão referencial, não é, esses elementos aparecem. Então, quando eles aparecem, eles são chamados de referente. Eu estou me referindo a determinado sujeito dentro da oração. Muita atenção, pois os conectores são os mais empregados, né? Então, nós vamos ver. Então, nós temos os pronomes pessoais. Vocês lembram que eu falei sobre um pronome pessoal? Ele é um pronome pessoal. Então, temos os pronomes pessoais retos e oblíquos. Então, nós temos esse exemplo aqui. Meu filho está na escola. Ele tem uma prova hoje. Ele está se referindo a meu filho. Então, vocês percebem que é o referente aí? Vamos avançando. Nós temos outro exemplo aqui. Nós temos Carlos trouxe o ofício e entregou ao chefe. Então, nós temos aqui ofício, não é? É o referente. O segundo, nós temos o pronome possessivo, né? Pedro chegou sua oportunidade. Está correta essa entonação? Não. Pedro chegou sua oportunidade. Então, essa oportunidade para Pedro pode ser de fazer um curso, pode ser uma oportunidade de ir para um determinado lugar. Então, veja só, essa oportunidade não é de outra pessoa, é de Pedro. Então, seu, sua, é um pronome possessivo. Meu, minha, teu, tua. Então, são pronomes possessivos usados também na oração como elementos conectores. O terceiro, nós temos os pronomes demonstrativos. Então, nós temos aqui
Pronomes demonstrativos estão entre os mais importantes conectores da língua portuguesa. Vamos conhecendo, não é? Vamos ver os exemplos? Então, na letra A nós temos: o filho está demorando, e isso preocupa a mãe. Veja aí o pronome demonstrativo, isso, não é? Isso está se referindo, é referente do restante, não é? O filho está demorando. Não é? O filho está demorando e isso preocupa a mãe. Na letra B nós temos isto preocupa a mãe. O filho está demorando. Isto, o filho está demorando. Então, essa palavra aí, né, esse pronome, é um referente do filho, não é? Vocês percebem isso? Isto e isso são parecidos, não é mesmo? Isso pode ser representado por esses, essas, são usados para fazer referência a coisas ou fatos passados. Isso é usado para fazer referência a fatos passados. Já isto é usado, não é? Isto pode ser este, estes, esta, estas, não é? No singular ou no plural, se refere a coisas ou fatos que ainda aparecerão. Então, vocês percebem que isso representa passado e isto representa futuro. Então, isso é bem claro aí. Exemplo: o homem e a mulher estavam sorrindo. Aquele porque foi promovido. Esta por ter recebido um presente. Vocês percebem que aquele também é uma expressão se referindo ao passado, olha. O homem e a mulher estavam sorrindo. Aquele porque foi promovido. Esta por ter recebido um presente. Então, nós temos aí duas expressões, não é? De pronome. Quarto, pronome indefinido. Vocês lembram que dentro das classes gramaticais que eu fui revisando ao longo da nossa aula, foi falado, não é, dos pronomes também indefinido, algum, alguma. Então, nós temos aí o outro pronome todos, não é? Naquela época, os homens, as mulheres, as crianças, todos acreditavam na vitória. Todos, quem é esse todos? Homens, mulheres e crianças. Pronomes relativos, né? Nós temos também na composição da oração, do período, do parágrafo. Então, exemplo: havia ali pessoas que me ajudavam. Então, nós temos aqui quem eram essas pessoas, né? Eram pessoas que ajudavam. Então, o que ele aparece aí como um pronome relativo. No caso do pronome relativo, o seu referente costuma ser chamado de antecedente. Vocês percebem que está aí antecedendo, não é? O pronome pessoal, né? Me ajudavam, não é? A referência, não é? Desse sujeito oculto que está aí na frase. Vamos seguindo. No 6, pronomes interrogativos, não é? Quem, quando. Então, nós temos aí o exemplo. Quem será responsabilizado? O rapaz do almoxerifado, por não ter conferido o material. Vamos ler novamente? Lembre-se, o conhecimento, ele é construído a partir do momento que estamos dispostos a ler, reler, escrever, reescrever. Então, vamos ler novamente esse exemplo. Quem será responsabilizado? O rapaz do almoxerifado, por não ter conferido o material. Quem é o referente do rapaz do almoxerifado? Almoxarifado.
Vamos lá, substantivo. Nós temos aí o exemplo, não é? José e Helena chegaram de férias. As crianças ainda não entendem o que aconteceu com o professor. Então, as crianças é o referente do sujeito, não é? Dos sujeitos, José e Helena. E aí, nós vemos aí um substantivo, que também é uma das classes gramaticais, e que neste exemplo é uma expressão conectora, que é usada para representar o sujeito, não é? Então, substituindo o sujeito, não é? Ou o substantivo próprio, José e Helena, nós usamos as crianças. Oitavo, advérbios. Nós temos aqui o exemplo, não é? A faculdade ensinou a viver. Lá se tornou homem. Esse lá é um advérbio de... Vocês lembram? Eu acredito que a professora de vocês já deu esse conteúdo. Talvez você esqueceu, mas ela deu. E aí, é interessante, não é? Que nós temos aí um advérbio de lugar. Não é? Vamos repetir, ler novamente esse exemplo. A faculdade ensinou a viver. Lá se tornou homem. Então, esse lá é referente do lugar, não é? Não é um advérbio de lugar? Então, ele representa a faculdade. O nono são as preposições. As preposições ligam palavras dentro de uma mesma oração. Nós temos um exemplo aqui. Precisou de ajuda, morreu de frio. Então, nós temos aqui destacado a preposição de, não é? Ligando, não é? Está dentro também, trazendo uma ligação. Aí vocês percebem que não é só as conjunções que ligam, nós temos expressões conectoras, e eu já estou mostrando para vocês, nesse tempinho, 9 expressões, né? Classes gramaticais que também são expressões conectoras. Vamos aprofundar um pouquinho, não é? Na semântica. Nós estamos estudando morfossintaxe e semântica. Então, no segundo exemplo, nós temos, né? Tem valor semântico nocional de causa, né? Então, houve uma causa da morte, não é? Que foi o frio. E aí, no primeiro exemplo, nós temos, né? Tem valor semântico relacional. Vamos voltar lá no exemplo. Precisou de ajuda, morreu de frio. Precisou de ajuda, morreu de frio. Então, nós temos aqui no segundo exemplo, não é? Nós temos este valor semântico nocional, não é? É de causa. Já no primeiro, nós temos o valor semântico relacional, precisou de ajuda. 10. Nós temos as conjunções e locuções conjuntivas. É sumamente importante para a interpretação do texto o conhecimento das conjunções e locuções correspondentes. Vocês lembram que eu coloquei lá, né, as locuções conjuntivas e adverbiais, porque elas são correspondentes dentro da oração. Então, vamos ver, chamaremos a todas simplesmente de conjunções. Exemplo, não só pintava, mas também fazia versos. Então, esse artista aqui, ele não só pintava quadros, paredes, mas ele também fazia versos. Então, vocês percebem aí uma expressão conectora. O outro exemplo, não somente lavou, como também escovou os cães. Então, nós temos aqui, não é? Outra expressão conectora. Vamos praticar o que estamos aprendendo? Só que antes, eu gostaria de voltar lá nessas expressões. Vocês viram que usamos pronomes, não é? Pessoais, e eu quero voltar novamente. Como falei para vocês, todo conhecimento ele é construído ao longo do tempo. Então, nós precisamos ver, olha,
Nós temos como expressões conectoras pronomes pessoais, no caso reto e oblíquo. Nós temos pronomes demonstrativos, nós temos pronomes possessivos, não é? Nós temos também aqueles pronomes que estão, esses são os demonstrativos, não é? Que estão no passado e no futuro, dentro das orações, sendo expressões conectoras. Nós temos aqueles pronomes indefinidos e nós temos os relativos também. Os interrogativos, nós temos também os substantivos, não é? Atuando como expressões conectoras. Temos os advérbios, as preposições. E agora, não é? Nós vimos também esse valor semântico, não é? Nocional de causa, vimos o valor semântico relacional dentro desse exemplo. E vimos também as conjunções e locuções conjuntivas, que elas são importantes dentro da oração. Então, agora, nós vamos praticar, não é, aquilo que aprendemos. Transforme as frases dadas, substituindo o articulador sublinhado pelo indicado entre parênteses. Faça as alterações necessárias. Então, nós temos aqui na letra A, dado o fim da guerra, a chuva vem lavar a terra do sangue derramado. Então, essa palavra aí, dado, pode ser trocada por uma vez que o fim da guerra, não é? A chuva vem lavar a terra do sangue derramado. Então, nós temos aqui agora, não é? Visto que se anunciava um novo tempo, tia Maria achava que o patrão devia usar fato. Então, nós vimos aqui que visto que, não é? Pode ser trocado por visto. A chuva é abençoada, visto que a terra tem grande urgência de sua visita. Então, nós temos aí as respostas, não é, destes exemplos que estão colocados, posicionados para vocês. Eu vou voltar novamente, não é, estes exemplos, não é, a questão para gerar, não é, para vocês perceberem novamente. Então, você vai transformar a frase, você vai escrever, não é, substituindo o articulador sublinhado pelo indicado entre os parênteses. Vocês percebem aqui? Ele está indicado aqui. Faça essas alterações necessárias. Dentro desta aula, você já tem a resposta para revisar todo o conteúdo, perceber, não é? Onde você não lembrou, já está aqui, não é? Tudo relacionado, não é? Para você perceber o exemplo. Então, a letra A diz assim, dado o fim da guerra, a chuva vem lavar a terra do sangue derramado. E aí você pode substituir, não é? Essa palavra, dado o fim da guerra, encerrou, acabou. Então, foi dado o veredito. O sentido aqui é esse, não é? Foi dado o veredito, encerrou, acabou. Então, uma vez que a guerra acabou, você pode refazer essa frase, não é? E aí você pode colocar, uma vez que a guerra acabou, a chuva vem lavar a terra do sangue derramado. Então, essa frase ficou assim, bem, né, trágica. Mas tudo bem, vocês tiveram aula de drama, de outros gêneros, né? Então, nada demais. Então, nós temos aqui, visto que se anunciava um novo tempo, tia Maria achava que o patrão devia usar fato. Então, foi encerrado, não é? Um tempo que nós não sabemos qual, dentro desse sentido aí. Então, tia Maria achava que o patrão devia usar fato para comprovar que deveria existir algo novo. Então, nós podemos usar, não é? Refazer, substituir os termos dentro desta oração ou de qualquer outra, tá? A chuva é abençoada, visto que a terra tem grande urgência de sua visita, não é? Então, a chuva é abençoada, como a terra tem grande urgência de sua visita. Você pode substituir esse termo, não é? Usar outra palavra, outra expressão
conectora para construir essa oração. Isso pode acontecer na oração, pode acontecer no período que você está escrevendo, no parágrafo, não é? Você pode fazer isso e gerar conexão. E o seu texto, ao invés de ser um texto sem conectivos e sem coesão, não é? Ele tem coesão e, consequentemente, ele será um texto com coerência. Lembra o que é coerência, que eu falei na aula anterior? É aquele texto que tem uma ideia no início, dá continuidade no meio e faz o fechamento com a mesma ideia, sem viajar nas ideias e esquecer daquilo que estava falando antes. Então, não esqueçam disso, tá? Então, aqui estão as respostas que você pode ir lá revisar, não é, esse conteúdo. Vocês têm as opções de assistir essa aula aqui agora na TV ao vivo e pode também visitar quantas vezes você quiser lá no YouTube, não é? Entra lá e revisa a aula, conversa com sua professora, faz as suas atividades, não é? E lembra desse detalhe, para que o conhecimento seja fixado, nós precisamos ler, reler, escrever, reescrever, quantas vezes for necessário, tá? Então, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês estejam todos bem e continuem bem e aproveite tudo que está sendo promovido, especialmente para vocês, pela rede municipal. Então, vai lá, usufrui daquilo que é seu. Entra no YouTube, assiste às aulas ao vivo, não é? Prepara aí a sala e assiste todas as aulas que estão disponíveis para vocês. Nossa aula chegou ao fim. Até mais. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Fala, minha benção, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais e a aula de hoje vai ser sobre um fenômeno mundial, sobre o K-pop. Conhece K-pop? Se você não conhece K-pop, certamente você faz um tempo que não anda com jovens, viu? Bom, antes da gente começar a aula de hoje, né, eu queria dizer que nós somos uma equipe, né? Os professores aqui desse lado, junto com o intérprete, né? Com você aí na sua casa e com o professor na sala de aula. Então, se ficou algum conceito que você não entendeu, alguma questão, você anota no caderno, chega lá no seu professor de Educação Física na escola
troca essa ideia com o seu professor, discute e tenta solucionar essa dúvida. Tranquilo? Se não conseguiu, mais tarde essa aula vai ser reprisada e depois ela vai ficar no YouTube. Então, é só você ir lá, voltar quantas vezes você quiser. Tranquilo? Bom, como eu falei, a aula de hoje vai ser sobre o K-pop, né? Dentro da aula de hoje a gente vai ver os conceitos, a história, né? A gente vai partir do que é mais geral a chegar até no mais específico, que é aqui em Recife. Será que o pessoal aqui em Recife, eles dançam K-pop, eles curtem K-pop? Não sei. Fica aí até o final que eu te conto. Tranquilo? Bom, conceituando o K-pop. O que é K-pop? K-pop é um gênero musical resultante de diversos outros estilos musicais, como o pop americano, o hip hop, o rock, músicas eletrônicas são essas as vertentes desse estilo musical. Pois bem, K-pop nada mais é que uma palavra resumida de Korean Pop, esse Korean de Coreia, né? Então, a gente vai ter o K-pop, né, que é o Korean Pop na Coreia do Sul, a gente vai ter o C-pop, que é o pop da China, e a gente vai ter o J-pop ou J-pop, que é no Japão. Então, quando vocês ouvirem o K-pop, é uma manifestação cultural tipicamente da Coreia do Sul. Tranquilo? Não vai errar não, viu? Que os fãs de K-pop, eles pegam lá com isso. Bom, falando sobre a evolução desse gênero musical, a gente vai ter aqui as influências do K-pop, da influência da música ocidental, né? Datado da década de 45, mas da década de 40 até os dias de hoje. Tranquilo? E essa história está muito ligada a manifestações norte-americanas. Por quê? Porque na década de 50, após o fim da Guerra das Coreias, né, as tropas dos Estados Unidos ainda estavam lá para a proteção da Coreia do Sul. Né? E aí, alguns anos depois, a gente vai ter algumas celebridades da época, como Mary Monroe e Louis Armstrong, né? Eles vão visitar esses soldados lá na Coreia, e aí a população eles passam a ficar mais atento a esse estilo, né? A essa influência da música ocidental lá no seu país, né? E aí em 57, né, as rádios das Forças Armadas dos Estados Unidos iniciou uma transmissão, disseminando assim a popularidade da música ocidental. E assim que começou a influenciar a música da Coreia do Sul. Então, a gente vê aí que os Estados Unidos ele tem papel fundamental nisso que a gente vai chamar da onda coreana, que a gente vai ver lá pra frente, né, até chegar lá, mas para você que curte o K-pop, que gosta da cultura da Coreia do Sul, ou os doramas, né? Não só da Coreia do Sul, mas da Ásia em geral, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é isso. Você tem que, pelo menos, conhecer essa evolução, né? Porque lá da década de 50, que eles trazem essas influências, né, dos Estados Unidos, e aí, pouco a pouco, esse ritmo ele passa a se tornar cotidiano lá, né? Eles passam a curtir dia a dia lá. E aí a gente chega na década de 70. Na década de 70, a gente teve uma influência muito grande do movimento hip e o movimento folk lá, né? Por quê? Porque os jovens músicos da época, eles estavam entrando na universidade, e aí como eles entram na universidade, o mundo, a sua visão de mundo ela expande, né? E ainda assim, sofrendo as influências da cultura norte-americana, ele também pega essas influências do movimento hippie, né? Que foi muito forte nesse período. Como ele diz aqui, no final da década de 60,
a música pop coreana sofreu outra transformação. E aí, cada vez mais, os músicos se tornaram-se estudantes universitários e graduados. Estes foram influenciados fortemente pela cultura dos Estados Unidos e o seu estilo de vida, incluindo o movimento hippie. E aí ainda a gente tem a geração mais jovens, ela se opôs à guerra do Vietnã, tanto quanto os hippies dos Estados Unidos fizeram, né? E o que resultou no governo sul-coreano proibindo as canções com letras mais liberais. Então, como eu falei, né? Na década de 70 a gente tem mais uma... No final da década de 60, 70, início de 70, a gente tem essa transformação, né? E aí a gente vai até chegar ao ponto de que, tipo, essa cultura norte-americana influencia tanto a vida do sul-coreano, que eles passam também a se tornar contra a guerra do Vietnã. E aí a gente vai perceber que lá na frente, a gente está na década de 70, aqui. Mas hoje em dia, a gente vê que a presença do público da Coreia do Sul, dos músicos, eles têm um ativismo muito forte também até hoje. Tranquilo? E aí a gente avança um pouquinho mais, né? Que a gente chega na década de 80, a década da balada. E aí, se você assistiu a aula anterior, que foi a aula do Brega Funk, da Educação Física, vocês vão ver que a década de 80 ela foi caracterizada pelo surgimento da era das baladas, né? E aí a gente falou do surgimento dos DJs, né? A gente falou até do DJ Marlboro. Lembra, né? Acho que sim. Espero que lembre, viu? Bom, a era das baladas na década de 80, como a gente está vendo aí, ela foi resultante a partir desse CD, né? Que eu não consigo falar o nome, mas a gente vai chegar lá. Como eu falei, na década de 80, os DJs começaram a se popularizar e também criaram um gosto rapidinho aqui. Na década de 80, os DJs começaram a se popularizar e também caíram no gosto do povo as músicas pop ballads, né? Que são as baladas pop da década de 80. E aí, esse cidadão aí que vocês estão vendo nessa segunda linha, em 85 ele faz um CD e esse CD ele vende mais de 30 mil cópias, né? E aí, após esse álbum, houve uma ascensão de cantores de balada. E aí a gente vê também essa presença muito forte aí das baladas nesse sentido, né? E aí, depois dessa época, a gente vai ver que a música sul-coreana não é mais a mesma. Lembra que o K-pop, ele tem influências do hip-hop, do rap, do rock e das baladas. Olha aí, esse aqui é o cara que fez com que esse estilo também fosse muito mais consumido na Coreia do Sul. Tranquilo? Vamos seguir mais um pouquinho. E aí a gente começa a chegar já no K-pop que a gente vê hoje, né? Essa década de 90 ela foi extremamente importante, né, em vários sentidos, tanto para a Ásia como para a Coreia do Sul. Inclusive, se você quer saber mais, ou se você assistiu a aula de geografia do professor Alami e da professora Vanessa, eles falaram muito sobre a Ásia, né? Foram 2 aulas, se não me falha a memória. E aí vocês eles devem ter falado da recessão que houve, né? Da crise que acontecia na década de 90. E a década de 90 ela foi extremamente importante por conta dessas figuras aqui, né? Como a gente está vendo aí, esses 3, eles são uma banda, né? Em 92, o surgimento do grupo Solteji and Boy marcou um momento revolucionário na história da música pop sul-americana. Ou
sul-coreana. Eles estrearam em um programa de talento e aí eles obtiveram a classificação mais baixa. E aí o que é que acontece? Bom, esse grupo, ele participa de um programa de televisão de talentos, né? E aí ele obtém a menor nota, que os jurados disseram que foi a pior banda da noite, sendo que para os jurados, né? Mas para a população e para os jovens da época, eles curtiram tanto esse estilo de música e essa banda, que essa banda passou várias semanas aí no topo das músicas stream, né? E aí a gente já vê que em 95, um desses integrantes, o cantor, ele fundou a empresa Entretenimentos S.A. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Que é o surgimento dessas empresas. E aí a gente vai ver mais na frente, quando a gente chegar a falar da indústria da Coreia do Sul, que aí a gente vai ver um pouquinho e adentrar um pouquinho mais nesse universo das empresas, né, das indústrias e tudo mais. E aí a gente chega no que a gente chama dos doramas. Lembra que no início que a gente falar dessa história do final dessa década de 90? Pois bem, a Ásia passava por uma grande crise econômica. E aí, o ministro da Cultura da Coreia do Sul, o que foi que ele pensou? Vamos investir em cultura. Ó, imagina você investir em cultura para sair de uma crise econômica. Vê, imagina só a gente investindo no brega e no funk para sair da crise. Ô, rapaz, é um sonho. Mas, enfim, esses doramas são, como eu falei, né? Esse entretenimento da Ásia, ele passa por uma grande crise financeira na década de 90. E para tentar melhorar sua economia, o ministro da Cultura, ele investe em cultura. Bom, logo após a guerra, aquela da década de 50 que a gente viu no início da evolução do movimento, a gente tem a inserção, né? Aqui, deixa eu ver aqui que eu... Rapidinho. A gente tem os doramas, né? E aí, ele passa a investir tanto em cultura, passa a investir em educação e passa a investir em tecnologia. Isso faz com que a gente veja a Coreia do Sul como ela é hoje, uma potência na educação, no entretenimento, na cultura e também nesse aspecto, né, cultural da Coreia do Sul. Isso é extremamente importante, né? Porque, por exemplo, o que é que a gente está fazendo aqui nada mais é do que investindo em tecnologia e em educação, né? A gente aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais, né? A gente tem toda essa equipe e a gente vê o quanto é importante a gente estar investindo nisso, né? Porque aí a gente consegue, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Falando sobre a importância de se investir em cultura. Tranquilo? Por quê? Porque quando você investe em cultura, você aumenta o poder do país, né? Ou seja, ele começa a ter uma visão, como é que eu posso dizer? Uma ação política sobre outros países. Por exemplo, a banda BTS, né? Ela é tão importante que ela foi convidada para fazer um discurso na ONU. Vê só. E aí, imagina, a gente investindo em cultura, e aí a gente tem assim, a ONU chama Kelvin Durant para intermediar disputas internacionais. Olha só, pois bem, isso não é, só falta investir na cultura, né? Porque o BTS conseguiu, porque Kelvin Durant também não ia conseguir. Mas o que é o dorama?
esse termo, dorama, é um termo do Japão, né? E é todo tipo de produção para televisão. E aí, ou seja, é filmes, é série, é música. É novela, é tudo isso junto e misturado. E aí nós conhecemos o dorama. Dorama, como eu falei, isso aí serve para toda a cultura asiática, beleza? Não só a cultura coreana. Agora a gente chega nessa onda tão grande que nem os meus ex-alunos conseguiram pegar e nem vão conseguir pegar. E olha que eu estou falando dos meus ex-alunos da escola de Noronha, viu? E todos são surfistas. Mas essa onda é muito grande, eles não conseguem pegar. A gente está falando da onda coreana. E o que é a onda coreana? Ou a onda Hallyu, né? Foi assim que surge, né? Na década de 2000, surge a onda Hallyu, que é um termo que se refere à popularização da música, do drama, da comida, da tecnologia, dos quadrinhos, dos filmes, da moda e da cultura na Coreia do Sul pela Ásia e após algum tempo pelo mundo. Como eu falei, investir em cultura, e aí lembra que o dorama não é só filme, não é só música, é tudo que se refere a drama. É dorama porque eles não conseguem falar drama, né? Então é dorama. E aí a gente vê, né? Que esse dorama engloba a música, comida, tecnologia, os quadrinhos, os filmes, como a gente acabou de ver aqui. Tranquilo? E aí a gente chega em 2012, né? Graças a essa figura que o K-pop ele explode no mundo e principalmente no Brasil. Bom, Psy, né, ou Gangnam Style, é uma música que faz uma crítica a Gangnam. O que é Gangnam? É uma cidade da Coreia do Sul, se não a cidade mais cara para se morar. E aí, por ser uma cidade muito, muito rica, onde só quem tem muito dinheiro, as pessoas, elas vai na feirinha, compra as roupas toda emperiquitada e vai andar nas ruas de Gangnam se achando e ostentando. Mas quem sabe e quem conhece, quem vive em dorama, sabe que isso é a cultura, como é que eu posso dizer? Quem mora lá sabe que eles não são de lá, né? E aí fica isso, por isso que essa crítica aí, por isso que ele usa essas roupas toda nesse formato aí, como a gente está vendo, né? Bom, aí que a gente chega na indústria da Coreia do Sul, né? Indústria cultural. E aí, a indústria lá, ela é feita de outras formas. Aqui, os músicos, eles surgem, né? E a partir disso, uma empresa pega eles e começa a investir. Na Coreia do Sul é diferente. Nos K-pop é diferente. Eles treinam anos mesmo, desde pequenininho, até chegar nisso. Então é um processo muito longo, muito demorado, não é de um dia para o outro, como a gente está vendo aqui, as gêmeas e MC Loma, né? MC Loma e as gêmeas Lacração. Não quero dizer que elas não se esforçaram para chegar onde chegou, mas eu estou dizendo que, tipo, no K-pop é de pequeno que eles começam a fazer todo esse treinamento, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Bom, aí a gente tem algumas classificações e algumas etapas, como eu falei, por exemplo, da criação de um grupo de K-pop, né? O processo de criação é bem diferente, como eu falei, né? Do Oriente para o Ocidente. O pré-preparo, como eu também estava falando. Para chegar onde eles estão,
muitos dos grandes artistas começaram seu treinamento muito cedo. Tem as audições, né? Que aí é uma seleção, é uma prova, né? É um processo tradicional para se tornar um idu. Idu é um ídolo do K-pop. E passar nas audições para pegar uma empresa. E a partir dessa empresa de entretenimento, a gente vai começar, aí é que eles vão começar a treinar para você debutar. O que é debutar? Debutar é quando você passa anos treinando, né, nessa empresa, essa empresa paga tudo, inclusive até cirurgia plástica, né, para os seus integrantes. E aí eles, se você precisar de qualquer coisa, eles bancam, sendo que quando você debutar, ele vai pegar a parte dele. Porque eles passam até anos, né? Um contrato desse pode durar 10 anos, antigamente, hoje em dia já diminuiu. Então eles têm uma interferência muito grande, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Porque a gente vê o K-pop com aquela, como é que eu posso dizer, com esses rostinhos lindos, essas carinhas, mas por trás dessa carinha linda e dessa música, tem muita exploração por trás, né? É o que eu estava falando agora, né? Mas o que há por trás dessa indústria colorida, lucrativa e feliz? É uma cultura extremamente lucrativa. Chega a render 50 bilhões para a Coreia do Sul e para a Ásia em geral. Inclusive, a banda BTS, né? 13 pessoas, assim, como é que eu posso dizer? A maioria do turista, ele vai lá único exclusivamente por conta do BTS, né? E aí eles tentam aprender a língua, eles tentam aprender a cultura, por isso que é extremamente importante investir em cultura, né? Porque não é só o entretenimento, né? Por trás tem uma questão muito forte que a gente vê e percebe a importância e a moral que ele fica, né? Por exemplo, como eu falei, o BTS já foi fazer um discurso na ONU, né? E aí a gente tem o sucesso e a exploração. Quando você debutar, como eu falei, é a primeira estreia sua, a primeira vez que você sobe no palco como banda de K-pop. E essa exploração, ela se dá porque, tipo, nem toda banda de K-pop recebe o que é esperado. Por quê? Porque essa empresa que você assina o contrato, ela injeta tanto dinheiro em você, tanto dinheiro, e depois ela vai tirar isso. E quando ela tira, a gente vai ver alguns casos mais na frente que eu trouxe, que vocês vão ver um pedacinho do que eu estou falando, né? E aí a gente tem o sucesso e a exploração. A gente também tem a estética perfeita. Bom, para o K-pop e para a cultura da Coreia asiática, né? Inclusive Gangnam, aquela cidadezinha de Gangnam Style, de Psy, é a cidade onde se tem mais, como é que eu posso dizer, mais clínicas de cirurgia plástica. Então, é tão forte essa questão que, tipo, quando você faz 15 anos, aqui a gente ganha uma festa, né? As meninas ganham uma festa, uma viagem. Lá, os pais dão uma cirurgia plástica para ela. Então... E aí eu trouxe alguns casos que vocês vão ver aqui agora, né? Por exemplo... Esse carinha aí já passou 3 meses sem se alimentar direito, né? E quando ele se alimentava, forçava para vomitar a comida, apenas por ter ABS. Ou seja, ele passou 3 meses para entrar e se enquadrar num padrão de beleza, né? E esse outro aí, ele não tinha dinheiro para comprar comida nos dias de treino. Ou seja, isso é tão grave que
você faz sucesso, você tá lá, estourado, todo mundo pensa que você tá cheio de dinheiro, mas na verdade você não tem dinheiro nem para comprar um prato de comida e tem que comer o resto das outras pessoas, né? Então veja o quão grave é esse outro lado que a gente tem que ver a partir daquele sorriso. E aqui a gente tem outro que perdeu 20 quilos em 40 dias, né? A gente tem o dialeto do K-pop, que aí a gente tem o idol, né? Que é o momento mais fofo do artista, é quando o artista faz aquela fofura, né? O bias, que é o integrante favorito de um grupo. A gente tem também os... essa aí o nome eu não decorei ainda não, viu, boy? São formas que os fãs encontram de demonstrar o carinho para o seu ídolo. Tem também uma expressão que eles utilizam para os fãs obsessivos e também tem Ultimate, que é o seu artista favorito entre todos os artistas do K-pop. Agora a gente vai falar um pouquinho desse estilo aqui. Por exemplo, será que as pessoas curtem K-pop em Recife? Curte e curte muito. Eu fui participar de uma aula de K-pop numa escola de dança que fica aqui próximo à universidade aqui católica, né? Próximo à escola, a escola que também o CETEC. E aí a gente viu, troquei uma ideia com o professor, né? O professor Guilherme. E aí a dona do estúdio, né, Anesca, ela abriu as portas para a gente poder participar. Eu tentei participar da aula. E aí a gente vai ver um pouquinho dessa aula, como é que funciona uma aula de K-pop, né? E aí a gente tem agora um videozinho pequenininho. Meu nome é Guilherme Garcia, sou professor de K-pop dance aqui do Estúdio Anesca, França. Bom, eu conheci o K-pop através de eventos da cultura asiática que tem aqui em Recife. E então me apaixonei pela dança e nisso eu fui buscando evoluir mais ainda nela, viajando e fazendo bastante aulas. E nisso eu quis trazer minha paixão na dança. Porém, essa pandemia deu uma queda bastante drástica, né? Mas estou tentando trazer de volta isso dos galera que dança aqui e buscando mais público. Então, eu comecei a dar aula de K-pop aqui no final do ano passado. Então, se você é um K-popper e gosta muito de dançar ou quer se desafiar, venha fazer aulas comigo aqui no Estúdio Anesca, França, às sextas-feiras. 2 e 3 e 4, lugar, e vem, e foi, tchá, 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 bum, 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 gira, e gira, e gira, beleza? Taca, bum, 5, 6, 7, e levanta, taca, bum, beleza? Vamos tentar fazer pulando? Então, pulo, cai, ok? 5, 6, 7, e pulo, tchá, tchá. 5, 6, 7 e pulo, tchá, tchá. Lembra da bola? Faz isso aqui, ó. Bum. Ok? Corro e tento pegar minha bolsa de dinheiro. Lá vai. Vocês viram um pouquinho desse mundo, dessa aula do K-pop, né? Queria agradecer ao professor Guilherme por abrir, por deixar essa aula, né, pra gente. Agradecer ao Estúdio Anesca também, por abrir as portas do estúdio. Essa foi a aula de hoje. Eu me chamo Revoredo e até a próxima, viu? Queria agradecer também ao nosso amigo Anderson, intérprete, que deixou a aula mais acessível. Então, tchauzinho!
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, pessoal. Eu sou a professora Isabel. Estamos com mais uma aula de ciências para o 6º ano. Sejam todos bem-vindos. Quero lembrar a vocês a questão aí do nosso mural, o mural de ciência. Nesse mural, eu vou colocar brevemente fotos das atividades de vocês. Atividades que eu venho propondo aqui e que todos os alunos vão conseguir ver aquilo que você produziu, aquilo que você fez bem legal, ok? Mais uma vez, lembrando a questão da nossa aula, é hora de atenção. Vamos encontrar um bom lugar, sentar, ficar atento. É importante também que vocês hoje peguem aí uma folhinha, um papel. É preciso fazer uma anotação. Eu vou dar uma dica bem legal no final da aula de hoje. E para vocês não esquecerem, seria interessante que vocês estivessem com papel, ok? É importante também estar com água. Se não pegou, corre lá. Vai que durante a aula você tenha sede, e aí você vai precisar sair. De repente vai ser numa hora bem interessante, numa hora que eu estou mostrando algo que você não gostaria de perder, ok? E aí eu estou trazendo para vocês a nossa aula de hoje. Nós hoje vamos ver uma série de materiais, uma série de substâncias e objetos, né? A questão aí do petróleo, cal, sal, plástico, ferro, vidro e cerâmica. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Então, é hora de chamar a família. Convida aí, pessoal. Chama o pessoal para assistir a aula. Vejam, mesmo a mamãe fazendo lá na cozinha o almoço, preparando alguma coisa, limpando a casa, diz, fica atenta, mãe. A qualquer hora a professora faz pergunta e você pode me ajudar, né? Veja que hoje eu coloquei aí que qualquer pessoa da família, até mesmo a vovó, se estiver por aí, pessoal. Então, como eu coloquei, nós vamos trabalhar hoje com vários objetos, realmente. E aí, a nossa aula de hoje tem como tema principal a produção de materiais para o uso cotidiano. Então, eu trouxe aqui uma série de imagens que faz parte aí do nosso dia a dia, né? Se não faz parte do nosso dia a dia diretamente, mas indiretamente, nós observamos, né? Alguns ambientes que nós frequentamos, às vezes, tem esse objeto, então é muito importante a gente conhecer. E, principalmente, saber de onde ele vem. Olha o que eu estou propondo aqui. Estou propondo a trilha. Eu sei que muita gente fica dizendo, professora, eu já assisti sua aula, já assisti a aula do professor na escola. Será que eu tenho que ler esse texto? Esse texto didático da trilha? Tem sim, pessoal. Esse texto ele vai ajudar a você lembrar tanto o que eu falei aqui, como o que o professor falou aí na sua escola, aí na aula presencial. Então, é muito importante. No texto, você vai ver em uma sequência, o passo a passo, algumas informações, até mesmo aprofundamento. Não é legal? Mas não é só o texto, tem também as atividades. Lembrem que no final do texto tem a atividade semanal e a atividade digital. A atividade semanal é aquela que você vai responder no caderno. Negocia com o seu professor, gente. Quem sabe o professor vai liberar que você coloque só as respostas da atividade semanal. Seria legal, não é, pessoal? Mas é interessante combinar com ele. O outro é a atividade digital. E o que é que tem na atividade digital, professora? São questões de múltipla escolha. São questões onde vocês vão marcar e o professor, o coordenador da sua escola, vai ficar sabendo que você respondeu, que você entrou no material, que você visitou aquela trilha, que você leu e que você se esforçou de fazer o seu melhor. Também eu vou poder ver aqui, olha aí, eu vou dizer, puxa vida, aquela aula que eu dei facilitou a responder essa questão. Será que os alunos prestaram atenção mesmo?
Então, às vezes, eu dou uma olhadinha nas questões para tentar trazer para cá, para esse nosso momento, algumas dicas que facilitem vocês responderem essas atividades. Mas vamos. E aí, eu já estou convidando vocês, né, a conhecerem. Vamos conhecer a história das coisas que nós, vamos dizer assim, consumimos, das coisas que no dia a dia, né, faz parte das nossas ações, das nossas atividades, mais uma vez, direto ou indiretamente. Porque às vezes ela está bem pertinho da gente, são objetos, são coisas que estão aí presente na sua casa, na sua escola, mas às vezes as coisas que vocês veem na TV, assistem num filme e até mesmo em jogos. Não posso deixar de trazer o checkpoint. E o que é esse checkpoint, professora? Um conjunto de questões que no decorrer da aula nós vamos tentar responder. Vejam, por que o petróleo flutua na água? E aí, e flutua, professora? Aí eu vou dar uma dica já. Quando vocês passarem perto de um lava-jato, dê uma olhadinha, que às vezes naquela água que está escorrendo na calçada, a gente vê um brilho, como se fosse um verdadeiro espelho na parte da água. Aquela parte ali é o óleo, aquela parte ali é o petróleo. E a gente vai ver isso nessa aula. Outra coisa, por que a água do mar é salgada? Será que hoje a gente vai conseguir responder essa questão? Interessante, não é? E o que é que a gente faz com essa água do mar? Será que ela é importante para o nosso dia a dia? A outra coisa, a produção de plástico é uma ameaça à vida? Será que devemos realmente abolir o plástico do nosso dia a dia? E, por fim, a cerâmica é a mais antiga das indústrias? Será que esse hábito, né, ele é bem antigo? Então, a gente vai responder todas as questões. E eu sempre digo, agora é um momento de levantar a hipótese. É um momento que vocês vão começar a pensar, a trazer algumas ideias para essas respostas. Eu tenho as perguntas e você vai dizer, eita, eu tenho essa como resposta. Aí eu penso que é assim. E aí, é nessa hora que vocês vão pedir ajuda, pessoal. Será que a mãe sabe explicar? Será que seu irmão sabe explicar? Quem é que está em casa aí para te ajudar? Se não tiver, não tem problema. Vai, pensa, tenta ver. Para na hora que eu for apresentando os conteúdos, você dizer, eita, isso vai facilitar. Eu pensava assim, mas essa dica que a professora deu vai ajudar a responder determinada questão. É importante que no final da nossa aula, quando eu venho trazer de novo essa tela, que vocês parem e digam, agora eu sei responder. Agora eu tenho segurança em responder. Legal, não é, pessoal? Mas vamos lá. Vamos começar a falar do petróleo, né? Muitas vezes chamado do ouro negro, né? Ouro por essa questão do valor. É isso, gente? E aí eu trago para vocês uma definição. É uma substância que se origina da matéria orgânica, ele é inflamável, oleoso e menos denso que a água. Quando eu digo menos denso, vai ajudar aquela pergunta a respeito do petróleo, se ele flutua. Então, veja aí a questão da densidade. É com a resposta de densidade que vocês vão responder aquela primeira questão do checkpoint. O que é que eu tenho mais falando sobre o petróleo? O petróleo é formado por moléculas de carbono e hidrogênio, a partir da ação de bactérias, ao longo de milhões de anos. Isso vai acontecer, gente, lá no fundo do mar. Interessante, tem bactérias que vão fazer isso, que vão ajudar a decompor a matéria e dessa decomposição, com o passar de muitos e muitos anos, vai começar a se depositar no fundo aí dos oceanos esse líquido precioso. E aí a gente vai conversar, saber desse material. Então, disso que é extraído lá dos oceanos, das grandes plataformas, a gente vai ver o que é que a gente pode tirar, o que é que faz parte do nosso dia a dia, que é derivado do petróleo. Muito interessante. A gente vai agora para essa imagem, e nessa imagem eu vou mostrar a vocês o passo a passo, né, dessa questão da separação, né, a partir de uma destilação fracionada. Lembre que nós já trabalhamos isso, e esse assunto hoje é importantíssimo para a gente entender quais são os derivados do petróleo. Então, a gente vai partir do mais simples, ou seja, o mais grosseiro, o mais denso, né, o não tão refinado, é a questão aí do asfalto, né, que é derivado do petróleo. Nós vamos ver uma série de substâncias à base de óleo que são produzidos, que vão estar presentes na indústria automobilística, que vai estar presente em substâncias que vão ajudar, né, as máquinas a funcionarem, como fosse
verdadeiras lubrificantes para as engrenagens. A questão aí dos combustíveis, que vão desde o caminhão, um simples carrinho, até mesmo os aviões. Então, combustível que é derivado aí do petróleo. O que é que nós temos mais, professora? Nós temos uma infinidade de substâncias, como a questão aí do plástico. Vários tipos de plástico. É interessante quando vocês pegarem agora, a partir de agora, um recipiente de plástico, tenta ver, no fundo desse recipiente, ele sempre vem com uma identificação. Ele vem com um triângulo, ele vai dizer, a partir de letras e números, que tipo de plástico ele é. E, por fim, a questão aí do combustível, aí o gás de cozinha. Então, a gente está colocando aí para vocês, né, os derivados do petróleo. Então, o que é que a gente pode extrair? Vamos agora para o sal. Legal, pessoal. Também conhecido como cloreto de sódio. Eu acredito que muitos de vocês aqui, né, gostam de dizer, eita, mamãe, hoje tem muito sal. Ou então, hoje não tem sal. Vamos, traz aí. Então, ele é um tempero maravilhoso. Mas a gente vai ver que o importante é que ele esteja na dosagem certa. E aí eu trouxe para vocês aí uma sequência, através de um ciclo, falando da água do mar, né? Então, eu estou mostrando aí o ciclo da água do mar, e aí vem as salinas, que são verdadeiros piscinas rasas, onde a água é retirada do mar e levada para essas piscinas. E com a ação do sol, essas piscinas, né, essa água que está na piscina, ela começa a sofrer um processo de evaporação. E desse processo de evaporação, o que é que vai ficar lá depositado na piscina? Os grãozinhos de sal. E aí, o que é que vai ser feito? É recolhido, levado para a indústria, lá ele é refinado, é adicionado uma substância muito importante, que é o iodo, né? Ele não está presente, então ele vai ter que ser adicionado, e quando é adicionado essa pequena porção de iodo, vai evitar uma série de doenças, né? E aí a questão, depois da industrialização, chega no comércio, nos mercadinhos, nos grandes supermercados, e até chegar à nossa casa e dar um sabor completamente diferente aos alimentos. Não é isso, gente? E aí, professora, é só com a água do mar? Não. Aqui eu estou trazendo que existem duas formas de obter o sal. A questão do sal de rocha, né? E aí é extraído do solo, mas eu trouxe o exemplo bem mais detalhado da água do mar, porque é o que nós usamos mais. Então, a questão aí do cloreto de sódio. Legal. Eu trouxe para vocês também uma dica. Quando ele é ingerido em excesso, ele vai trazer grandes complicações, como é o caso da pressão alta. Mas também, numa dosagem certa, ele vai trazer aí um grande benefício. E aí eu preparei aqui para mostrar a vocês a questão aí do soro, o soro caseiro. Então, aqui, nessa minha jarra, eu tenho 1 litro de água, e aí eu vou preparar, como eu dei a dica ali no slide. Então, eu vou colocar 2 colheres cheias, 2 colheres à medida de colher de sopa de açúcar. Vamos lá. E 1 colher medida de café de sal. Mas, professora, a senhora está falando e é tão pouquinho. Pois é, mesmo tão pouquinho, ele é muito importante. Então, agora, com essa mistura aqui, eu tenho o soro caseiro. Eu tenho o soro caseiro. E aí, pessoal? Vocês já tomaram soro caseiro? Professora, eu já tomei quando eu tive diarreia, eu já tomei quando eu estava vomitando. Pois é. Algumas pessoas dizem assim, eu tomei bastante soro e ainda não parou. O objetivo dele não é esse. O objetivo do soro caseiro é reidratar, é devolver algumas substâncias que no vômito ou na diarreia a gente perdeu. Então, ele vai ajudar a reidratar o corpo. Ele é muito importante. E é importante não só para a gente, mas para o gatinho, o cãozinho, que também pode, né, estar com algum probleminha. Então, eu trouxe hoje para vocês aí, para a gente ver como é simples. Então, aqui eu tenho o soro caseiro. Nos hospitais, né, sempre tem alguém também ensinando a mamãe, a vovó, a madrinha a realizar, né, a produzir em casa. Agora, e a água, professora? Tem que ser uma água pura. Então, água fervida, água mineral, né? Para que esse realmente seja um líquido que venha devolver a saúde para quem não perdeu por algum motivo.
Então, eu trouxe hoje para vocês também ensinarem. Né? Se tem alguém aí, passa aí, faz rapidinho esse soro caseiro e é delicioso. Quem quiser provar, pode provar. Faz aí um pouquinho e vê como é gostoso. E aí, agora a gente vai falar do plástico. E eu trouxe para vocês vilão ou mocinho. Para falar do plástico, eu vou contar um pouco a história do plástico. Imagina, gente, há alguns anos atrás, que as embalagens eram feitas com papel, eram feitas de lata, e aí chega o plástico, facilitando a vida. Os recipientes poderiam cair no chão e não quebrava, não machucava, não cortava ninguém. A sacola de trazer compras do supermercado agora era já mais resistente, e aí era tudo muito prático. Todo mundo queria um plástico, todo mundo queria uma sacola, todo mundo queria recipiente. E agora estão dizendo, os mares, né, os seres aquáticos estão sendo aí, vamos dizer assim, devastados, eles estão sofrendo com o lixo. E aí a gente coloca logo a culpa de quem? A culpa é do plástico. Mas será que ele é um vilão? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Eu estou trazendo para vocês que vilãs são as nossas ações. Quando a gente não coloca o lixo no lugar certo, quando a gente vai para a praia, né, e deixa lá o lixo todo no chão, mesmo tendo aquelas sacolas que são distribuídas. E o mar vai puxar, vai levar. E claro que algumas espécies, alguns seres, vão pensar que é alimento devido às cores, né? E eles vão durar bastante. E aí vai trazer um grande desequilíbrio, gente. Então, a questão aí do plástico. Mas eu estou trazendo para vocês mais informações sobre o plástico. O plástico tem sua matéria-prima, né? É o petróleo. Eu mostrei isso no início. Legal. Olha que dica eu estou dando aqui. O que não é de plástico está dentro de plástico. Isso para a gente pensar. Será que realmente... Eu aqui estou fazendo uma forma de pergunta. Mas será que o que não é de plástico está dentro de algum plástico? Parem para pensar nas compras aí, principalmente quando a gente vai comprar um presente. Depois de embalado, com papel bem bonito, a gente ainda perde um plástico, uma sacola para proteger. Será que isso é necessário, gente? Vamos lá. O plástico é impermeável, ele é resistente, ele é versátil. Alguns maleáveis e outros rígidos. Vamos ver ainda, né, muita coisa a respeito do plástico. Essa aula ainda vai continuar em um outro momento e eu vou trazer mais informações sobre o plástico. Aqui eu trouxe para vocês um vídeo onde ele mostra a produção das garrafas PET. Em algumas indústrias, elas são produzidas assim, bem pequenas, né? E depois elas são infladas com ar. Algumas fábricas de refrigerante, eles fazem diferente. Eles compram as garrafas nesse tamanho compacto, não armazena muito espaço e é fácil de transportar em caminhões, e só na entrada do líquido, né, sob uma pressão, é que ela toma o formato. Como eu disse, a gente ainda vai conversar sobre plástico. Agora nós vamos para o vidro, né? Perfeito. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem de uma das viagens que eu fiz em 2017, né, para Gramado, onde eu visitei aí essa fábrica. E aí a questão é a produção de vidro. O vidro maravilhoso, não é, gente? Vou até lembrar agora, tomar uma aguinha, né? Maravilhoso, copo bonito de vidro, eu aqui com todo cuidado. Legal. Lembre também de tomar água. Agora, de que é feito o vidro? Veja que interessante. É uma mistura de areia, calcário e outros materiais. Quais são, professor, esses outros materiais? Vai depender. Às vezes são corantes, às vezes são algumas substâncias a mais para tornar ele mais fino, como é o caso desse meu copo, né? Ou ele mais grosseiro, como é o caso aqui da minha jarra. Mas eu tenho um recado, gente, que eu sempre estou com muito cuidado na minha casa e também sempre falando para a minha família e para vocês, alunos. É a questão do descarte do vidro quebrado. E aí eu trouxe hoje uma dica. Não é? Eu já vi muita gente falando que tem parentes que são garis, que estão lá recolhendo lixo, e na hora quando vão pegar as sacolas de lixo, o vidro passa do plástico e corta às vezes a perna, mesmo eles estando com essas calças mais grossas. E aqui eu estou trazendo para vocês uma dica. Então aqui eu tenho, ó, vidro quebrado, e eu peguei uma garrafa PET, cortei a garrafa PET, coloquei o vidro dentro e vou fechar. Se eu tiver durex, eu vou passar o durex. Mas se eu não tiver, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma sacola
E vou ter o maior cuidado, ó, de colocar o vidro na sacola, né? Sempre ajeitando para que a garrafa fique bem fechadinha. E o vidro que está aqui dentro, ele não sai. Não saia, né? Vou amarrar. Vejam que legal. Eu quero que vocês passem essas dicas, né? Que eu estou dando aqui. Hoje essa dica de como descartar o vidro. Assim, pessoal, vocês vão poder colocar no lixo, né? Lá no saco de lixo. E esse vidro aqui, ele, mesmo tendo algumas partes bem pontiagudas, eles não vão sair, porque a garrafa PET é resistente e vai proteger. E assim, nós estamos cuidando dos nossos garis. Função tão importante, não é, gente? Que leva todos os dias, ou então passa, não é, algumas vezes na semana, um dia, outro não. Como eu já falei em outra aula, é muito importante a gente saber qual é o horário. Em que horário esses garis, em que horário o carro do lixo passa? Para a gente só levar na hora. Por quê, professora? Ah, porque às vezes tem cães que passam e rasgam, fazem aquela maior sujeira, né? Às vezes ela tem algum líquido que às vezes está sujando lá a calçada e depois vai ter que lavar a calçada. Então são cuidados que a gente deve ter. Vamos aí. Agora a gente vai para a argila, né? A argila queimada, uma das produções mais antigas do homem. E é comum, gente, encontrarmos objetos em escavações arqueológicas. Também vou conversar com vocês a questão da argila em outras aulas. A questão daqui, eu estou trazendo algumas fotos da oficina de Brennan. É um artista muito importante, conhecido mundialmente em relação aí às suas produções. Na próxima aula a gente vai fazer uma viagem, né, virtual na oficina de Brennan. O que eu quero colocar aqui para vocês é a questão aí da valorização desse tipo de trabalho, não é? Vejam a sensibilidade, vejam a modelagem totalmente manual. Lindo, não é, pessoal? É uma arte. Então aí ele começa a pegar ali uma porção de argila, uma porção de barro e vai modelando e ele vai fazendo aquilo, não é, que ele está determinado a fazer. Esse grande artista. Esses objetos, eles estão presentes em feiras, eles estão presentes em lojas de artesanato. E eu vou contar para vocês, eu já comi bastante comidas saborosas que foram cozinhadas nas panelas de barro. A minha avó, né, na casa dela tinha panela de barro e era saborosa. E aqui eu vou dizer também na questão da decoração. E eu trouxe para vocês, como a gente está falando do cotidiano, essa garrafinha aqui. Vocês sabem o nome? Olha, popularmente o nome dela é quartinha, feita de barro. Eu coloco a água aqui, gente, não tem geladeira melhor. Além de esfriar bastante a água, ainda me traz um saudoso gostinho da minha infância. Aqui também eu trouxe para vocês uma peça que foi feita lá em Tracunhaém. Vejam, pessoal, que perfeição, linda, não é? Eu não quis pintar, nem quis comprar pintada, achei que era interessante ver assim. Consegui olhar e perceber que foi de uma bola de barro que esse artista conseguiu fazer. Então faz parte do nosso cotidiano, né? Esse também, como decoração. Vou colocar aqui e vamos continuar. Veja que interessante, eu agora vou propor uma atividade. Essa atividade é muito legal. Eu quero explicar com bastante detalhe. Eu disse a vocês no início da aula que eu queria que vocês pegassem uma folhinha de papel. É a hora do papel. Vamos anotar? Quem não está com o papel aí, corre rapidinho e vai buscar aí esse papel. Por quê, professora? Porque você vai anotar essa dica. Qual é a dica? A dica que eu estou dando é que vocês, né, na internet, vocês pesquisem esse vídeo, a internet das coisas. Muito interessante. Eu quero falar para vocês sobre a internet das coisas. É nesse vídeo que vocês vão ver vários objetos que eles vão ser formados desde a matéria-prima, desde a extração até a comercialização. E, em alguns casos, até a utilização no nosso dia a dia. Professora, só tem um tipo de vídeo? Não, gente, tem vários. Vocês vão poder escolher. Assiste uns 2, vê qual é o mais legal e manda dizer pra gente qual foi o que vocês gostaram. É muito interessante saber. Eu falei no início que nós vamos, né, viajar para conhecer
as coisas, como elas foram produzidas, os objetos, de onde eles foram retirados. E aí, a internet das coisas vai ajudar bastante. Quero todo mundo vendo alguns vídeos. Não vê só um não, gente. Tenta ver mais. Hora agora, né? É a hora agora da gente fazer uma busca aonde? O que é que eu vou fazer em relação antes da minha despedida? É a questão do checkpoint. Cadê as questões, gente? Vocês conseguiram responder? Não? Eu quero colocar para vocês algumas questões. Primeiro, a do petróleo. Por que é que ele flutua? Eu falei de densidade. Sabe por que ele flutua? Porque em relação à água. Não é isso? A água é mais densa, vai ficar embaixo. E ele vai ficar em cima. Então, essa foi a primeira. E a questão da cerâmica? Será que é uma ação, uma produção a mais antiga do homem? É sim, gente. Desde a pré-história. Quando o homem deixou de ser nômade, ele já começou a modelar a argila para fazer alguns objetos como um reservatório de água. Interessante. E o que foi mais, professora? Então, a gente falou da questão também do plástico. E o plástico é um vilão ou não? É questão aí do plástico. Vimos aí a importância do plástico. Eu não concordo que ele seja um vilão. E eu coloquei para vocês que vilãs são nossas ações. Quando eu não deposito no lixo, quando eu não, vamos dizer assim, eu guardo aquele material para ser utilizado depois. A questão aí do reaproveitamento, gente. Antes era um pote de sorvete, agora eu posso guardar, vamos dizer, meus lápis em casa, eu posso guardar minhas bijuterias, eu posso guardar minha maquiagem. E lá na cozinha é que ele tem uma função importante, não é? É guardar esses recipientes. E aí a questão, eu venho trazer também aí para vocês, a questão aí da cerâmica, quando a gente já diz que ela é bastante antiga. E o que é que eu tenho a ver? O que é que eu gostaria de fazer com isso? Pegar todas as questões de checkpoint e tentar responder. Mas agora eu quero dar algumas dicas da próxima aula. Na próxima aula, eu gostaria que vocês juntassem um monte de coisa aí perto de vocês. Por quê? Porque nós vamos conversar ainda sobre os objetos. E esses objetos, eles vão fazer parte da nossa aula. Eu vou trazer para vocês algumas coisas. Vou estar com uma mesa repleta, não é isso? E aí, o que é que eu quero de vocês? O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês, na hora que eu esteja falando, você tenha a questão aí do plástico, eu quero que vocês tenham a questão aí de um metal. Então, eu vou dar a dica do que é importante. Deixa lá em cima da mesa ou do ladinho aí do sofá que vocês estão assistindo a aula, um objeto de plástico, um objeto de metal, um objeto de cerâmica, né? Para que a gente possa fazer essa relação. Que relação? Na medida que eu for apresentando aqui, você vai fazer alguns testes. Você vai segurar, saber quem é o mais leve, saber quem é o mais pesado. Vai ser bastante importante. Mas eu estou dando aqui uma grande dica, né? Estamos preparando uma aula com bastante desafios. E vocês estão respondendo os desafios? Vocês estão pedindo ajuda? E as fotos, vocês estão tirando? Lembrem que logo, logo vão estar todas presentes aí na nossa tela. Imagine a sua atividade. Imagine aquela sua foto. Foi selecionada e todos os colegas da rede estão vendo aí a atividade de vocês. Legal, não é, pessoal? Então, conto com vocês e espero que vocês, na próxima aula, estejam com esses materiais. Professora, como era mesmo o nome do site que eu vou ter que pesquisar? A Internet das Coisas. Não deixem de ver, ok, pessoal? Gostaria muito de ter vocês na próxima aula. Conto com vocês, pessoal. Estou aqui, professora Isabel, e conto com vocês com a próxima aula. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!